Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu estou com uma mensagem para dar para você. Eu vou até falar o título dela antes. Qual é, pastor? Sem volta. Amém? Eu vou até falar o título dela antes. Sem volta. Por quê, pastor? Irmãos, tem certas coisas que, se nós não prestarmos atenção, nós vamos perder a salvação. Por quê, pastor? Porque não tem volta. Tem certas coisas que não tem volta. Você está compreendendo? Sim ou não? Irmão, qual é o propósito, o objetivo de Deus? O propósito, o objetivo de Deus é esse. Qual, pastor? Trazer, resgatar, por meio de Cristo, cada ser humano da terra. Esse é o propósito de Deus. O homem se colocou em uma posição muito ruim quando ele pecou, quando ele desobedeceu a palavra de Deus, quando ele achou que a vontade dele era mais importante que a vontade de Deus. Ele se colocou numa posição ruim. Por quê, pastor? Porque ele se colocou como inimigo de Deus. E como inimigo de Deus, Deus baixou severo juízo sobre o homem, lançou uma maldição terrível sobre o homem. O homem estava agora na mão de Satanás. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Ele mandou Jesus, abriu um caminho para que o homem não ficasse, não permanecesse em maldição, eternamente. É por meio de Jesus. Então o propósito de Deus é nos reconciliar por meio de Cristo. Você está compreendendo? Sim ou não? Mas é preciso que você entenda que se você estiver fora da palavra, fora da vontade de Deus, você pode perecer. Eu vou mostrar aqui um grupo de pessoas que para elas não tem volta. Não, pastor, não tem. Como não, pastor? O único pecado que não tem jeito é contra o Espírito Santo. Na verdade, são 3 pecados que não tem jeito. Contra o Espírito Santo não tem jeito, não tem jeito. Então, onde, pastor? Lá em Marcos 3, 28 e 29. Marcos 3, 28 e 29. É um pecado que não tem jeito. Pecou contra o Espírito Santo, acabou, esquece. A Bíblia diz que não tem perdão aqui nem no mundo vindouro, que há de vir. Não tem perdão aqui nem no mundo vindouro. Então, você toma muito cuidado com a pessoa do Espírito Santo. Às vezes eu fico vendo até pessoas brincando com as coisas de Deus. Com Deus você não brinca. Com as coisas de Deus você não brinca. Se alguém brinca, é problema desse alguém. Tem certas coisas que nós não podemos brincar. Você está compreendendo? A Bíblia diz, por exemplo, que de Deus ninguém zomba. Não brinca com Deus, nem com as coisas de Deus. Porque é muito sério. Isso está onde, pastor? Marcos 3, 28. Eu afirmo a vocês, isso aqui são palavras do Senhor Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados. Então, qualquer pecado que eu cometo, blasfêmia contra Deus, né, até contra o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Às vezes eu fico vendo piadinha com Jesus, e nego zombando, Jesus é o caminho, e como com zombaria, e brincam de Jesus, brincam com a palavra, mas só que tem um porém. Se pecar contra Deus, pecar contra Jesus, irmão, tem perdão. Tem, pastor? Tem. Agora, se pecar contra o Espírito Santo, não tem, não. Olha só. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados. Poderão. Por quê, pastor? Porque ela confessa. E no momento que eu confesso o pecado, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar de toda a injustiça. Você está compreendendo? Está lá em 1ª carta de João 1,9. Não precisa ir para lá, não. 29. Mas, olha só, as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas. Ó, pessoal, nunca, nunca. Porque a culpa desse pecado dura. Então, o pecado, a culpa do pecado tem uma duração, pastor? Tem. Aqui está falando, ó, a culpa do pecado tem duração. Esse pecado dura para sempre. Então, pastor, qual é a duração do pecado, por exemplo, o adultério, pastor?
A duração dele é até o momento que você confessa e deixa. Você vai alcançar misericórdia. Agora, contra o Espírito Santo não tem jeito. Eu, na minha pequenez, quando eu comecei, eu vi esse versículo. Quando eu comecei, estou falando de 1987, eu vi esse versículo, eu fiquei assim abismado. Mas fiquei pensando nele. Eu falei, deve ser porque o Espírito Santo que intercede pela gente, né? Eu pensando comigo, com gemidos inexprimíveis. Se eu pecar contra o Espírito Santo, não tem quem interceda mais por mim. Era o que eu pensava. Mudou o pensamento, pastor? Ainda não. É o mesmo pensamento. Irmão, não tem perdão contra o Espírito Santo. Então, preste atenção, é sem volta. Esse tipo de pecado é sem volta. Você presta bastante atenção nas tuas palavras, nos teus comentários. Uma vez eu quase mandei um pastor embora. Na minha carreira toda, eu mandei 2 pastores embora. Eu estou falando de 35 anos pregando o Evangelho. Mandei 2 embora. Mas por quê, pastor? Porque não tinha jeito. Eles não queriam se recuperar. Você está compreendendo? Um estava ameaçando de matar um auxiliar enquanto ele dormia. Falou que ia matar o auxiliar quando ele estivesse dormindo, ia matar ele. Eles moravam tudo na igreja. E esse rapaz, eu estava no meu escritório, e eu estava conferindo a receita da igreja, e de repente, quando eu vejo um olho deste tamanho assim. Deste tamanho. Eu parei. Eu peguei e falei, rapaz, o que está acontecendo? Ele assim. Falei, o que está acontecendo? Ele, não sei, pastor. Me deu uma vontade agora de fazer um assalto aqui, roubar tudo agora. Eu cheguei e manifestou um demônio brabo nele. Então, você vê, ele é uma pessoa que não estava em condições de estar na posição que ele estava ocupando. E eu tive que dispensá-lo. E meu coração doeu demais. Aí, é aquele negócio, Deus mostra para a gente. Enquanto eu estava com meu coração chorando, ele estava indo embora brincando, sorrindo, ou seja, como se não tivesse nada acontecido. Você está compreendendo? E um outro eu mandei embora, porque realmente não tinha condições. Era prostituição, atrás de prostituição, atrás de prostituição. Eu lembro que eu chamei ele e falei, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Ele falou, pois não, pastor. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. A tua imagem está vinculada à imagem do ministério. Ele falou, eu sei. Eu falei, a tua imagem está desgastada. Eu falei, então você também está desgastando a imagem do ministério. Eu estou te desligando do ministério agora. Aí ele fez assim, como se tivesse com problema, né? Eu falei, deixa eu falar uma coisa com você, não dá uma de doido não, porque se eu der uma de doido, a coisa vai complicar aqui seriamente. Eu falei, então fica no teu normal, que eu vou ficar no meu normal. Aí o pastor Mike, que era meu auxiliar, o pastor Mike já foi chegando perto de mim, calma, pastor. Eu falei, estou calmo. Eu estou calmo. Só que a Bíblia diz o quê, pastor? A Bíblia diz que eu devo tratar o santo com santidade, o imundo como ele merece ser tratado, como imundo. Está compreendendo? Sim ou não? Então a coisa é séria. Às vezes você não entende, você não compreende, aí você se assusta com um certo comportamento. É por não ter compreensão das Escrituras. A palavra de Deus é coisa séria, a obra de Deus é coisa séria. E eu quase mandei um auxiliar que eu tinha embora, que ele estava brincando, imitando o Espírito Santo na voz do Pato Donald. Falei, rapaz, você está ficando maluco? Falei, vou te mandar embora agora. Porque você está brincando com coisa séria, rapaz. Não, pastor, pelo amor de Deus, só brincadeira. Eu falei, mas não se brinca com o Espírito Santo. Não se brinca. E blasfemar contra o Espírito Santo também é atribuir a ele algo que ele não fez. Ou algo que ele fez, atribuir a outro. Toma cuidado. A Bíblia diz, ai daquele que diz, o Senhor disse, e o Senhor não disse. Imagina contra o Espírito Santo, então. Não, foi o Espírito Santo que falou, e o Espírito Santo não falou. Isso é brincadeira, isso é blasfêmia, é coisa séria. Não tem pecado, pastor, pecou contra o Espírito Santo, não tem pecado. Não sou eu que estou dizendo. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas. Por quê? A culpa desse pecado dura para sempre. Não tem jeito, é para a eternidade. O perdão não existe nem aqui, nem no mundo vindouro. Então toma muito cuidado com o Espírito Santo. Amém, pessoal? Trata com gentileza, é uma pessoa, tem que se tratar com gentileza, com temor e respeito. Por quê, pastor? Porque ele está aqui. E ele quem nos conduz pelo caminho correto. Ele é quem nos convence dos maus caminhos. Você está compreendendo?
Por exemplo, você pertence a Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você cometer uma falha, vai bater uma tristeza no teu coração. Aquela tristeza, o Espírito Santo te dando um alerta. Tem algo errado, você precisa se consertar. E ele mostra para você aquilo que está errado. Quantas vezes eu orando, o Espírito Santo me mostrou que eu estava errado. Teve uma situação de algo que eu vivia há muito tempo, vivia como se fosse uma coisa normal, e um dia me chamou a atenção. E eu comecei a orar. E eu falei com Deus, Espírito Santo, a tua palavra diz que é o Senhor quem convence o homem dos seus maus caminhos. Se esse é um caminho errado, que eu tenho como comum, se esse é um caminho errado, me mostre. Me mostre. O Espírito Santo me mostrou que era errado. E aí, pastor? E aí que eu nunca mais andei por aquele caminho. Porque depois que ele me mostrou, se eu levo a coisa da brincadeira, então eu estou de brincadeira com o Espírito Santo. Tem que levar a coisa com seriedade. Tem pessoas perdendo o temor. Cuidado, não perca o temor. Por quê, pastor? Você vai perder a salvação. É coisa séria. Olha lá. E você já leu isso comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Pois a tristeza que é usada por Deus. Aí a pessoa fala, a tristeza não é de Deus. A tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. Amém? Ela produz uma tristeza que você olha e fala, puxa, desculpa a expressão popular, você olha e fala, puxa, pisei na bola, falhei, não devia ter feito. Vai confessar na oração, já recebe o perdão, você está compreendendo, sim ou não? Porque ali produziu o seu arrependimento. É coisa séria, gente. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. Porque quando fala de salvação, pessoal, não é só salvação no sentido de ir para o céu. Ir para o céu é salvação. Mas salvar a pessoa de uma situação de dificuldade, salvar a pessoa de um problema, salvar a pessoa de um caminho errado que vai trazer dor e sofrimento para ela, é te livrar do mal. Você está compreendendo? É nesse sentido também a salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas produz tristeza e não há motivo para ficar triste, pastor? Não há motivo para ficar triste, mas produz tristeza para arrependimento, para a salvação. Não é para você agora ficar triste, ou seja, guardar a tristeza do tipo que o mundo faz. Por quê, pastor? Olha lá. Nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas, ponto final ali, mas a tristeza deste mundo produz morte. Produz morte. Produz, pastor, produz. Produz morte. Quantas pessoas, por exemplo, porque perdeu um amor, ou seja, amava mais do que era amado, e de repente foi desprezado por ela, largado, abandonado por ela, ou vice-versa, desprezado por ele, abandonado por ele. E aí a tristeza vai corroendo, e a pessoa vai definhando, às vezes até tenta contra a própria vida. Quantas vezes nós já não vimos como diz o outro, esse filme por aí? Por quê, pastor? Porque a tristeza do mundo faz isso. A pessoa entra em depressão, angústia, abatimento, perde o prazer da vida, para de comer, vai definhando. A tristeza leva à morte, a tristeza que o mundo oferece. Essa tristeza que o Espírito Santo oferece é para arrependimento, que produz a salvação. Amém? Está compreendendo? Sim ou não? É coisa séria. Então não dá para ficar brincando com o Espírito Santo. Então é um pecado que não tem volta. É sem volta, tá? Então é uma situação que você não pode permitir que chegue na sua vida. Por quê, pastor? É sem volta. Agora tem um outro que é sem volta também. Porque as pessoas, elas acreditam que o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Mas não é só esse. Tem mais dois. Tem mais dois, pastor? Tem mais dois. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Presta atenção. Pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo. Ô pastor, eu tinha abandonado a fé. Irmão, não existe desviado. Existe aquela pessoa que um dia foi à igreja, mas ela nunca conheceu Jesus. Ela foi à igreja. Ela conhecia a igreja, ela conhecia o pastor, conhecia o irmão, a irmã, conhecia a instituição, mas Jesus ela nunca conheceu. Nunca conheceu. Porque se ela chegou nesse nível que eu vou mostrar aqui para você,
para essa pessoa também não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É coisa séria, você vai entender, ó. Como é que as pessoas que abandonam a fé podem se arrepender de novo? Olha só, elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Eu já tenho ensinado a você que o que prova que eu estou salvo é que eu fui batizado no Espírito Santo. Tem pessoas que nunca foram batizadas no Espírito Santo. Elas frequentam a igreja há anos. Nunca foram salvos. Nunca receberam do dom de Deus. Nunca experimentaram. O Espírito Santo é o primeiro presente que Deus dá. Para quem, pastor? Para quem o obedece. É o primeiro presente. Lá em Atos, a Bíblia diz que a pessoa, ela só recebe Espírito Santo por ser submissa à palavra. Ó, nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe... Quer dizer, eu nunca recebi o Espírito Santo, porque nunca obedeci a Deus como eu devia ter obedecido. Tem coisas que eu ainda faço como fazia antes de vir à igreja. Estar na igreja não significa estar no reino de Cristo. Estar na igreja não significa estar salvo. Tem gente que vem à igreja e mente, tem gente que vem à igreja e se prostitui, tem gente que vem à igreja e rouba, tem gente que vem à igreja e não entrega dízimo, tem gente que vem à igreja e faz fofoca, tem gente que vem à igreja e engana os outros, trapaceia os outros, tira vantagem dos outros. Tem gente que vem à igreja e manda matar. Algumas matam. Coisa séria. Eu me lembro de um caso de uma senhora, que coisa triste, ela chegou para uma outra, isso aqui é um caso verídico, não é história para boi dormir, não. Ela chegou para a outra e falou, eu queria que você fizesse favor para mim. Ela falou, o que foi? Eu queria que você fizesse uma macumba para ela, para mim. Falou, macumba? É que eu sou de Jesus, não posso fazer macumba. É de Jesus quando, gente? Olha só a tristeza que me deu. Essa mulher era ela, o marido e 3 filhos. Um deles, infelizmente, com um retardamento mental. E trabalhava com o pai. O pai trabalhava na construção civil. Ele trabalhava com o pai. Eu lembro que eles tinham uma Brasília. Eles saíram na BR-153, na altura ali de São José do Rio Preto, ali naquela área ali, que dali hoje é chamada Belém, Brasília. Então o que acontece? Não, Belém, Brasília não. É Belém, Brasília, sim. O que acontece? Bateram de frente um caminhão, morreu a família toda. Só o garoto que não. Ele não estava no carro. O garoto com retardamento mental. Mas dava dó. Por quê? Porque ele ficava andando para lá e para cá na cidade, procurando alguma coisa para fazer, para poder comer alguma coisa, tadinho. Não tinha capacidade mental para poder. E por ser maior de idade. Tinha que ter alguém, ou seja, eu era garoto. Eu tinha 19 anos. Se fosse hoje, eu fazia ali, arrumaria de uma maneira, de uma intervenção, sei lá, para poder fazer alguma coisa, porque dava dó. Coisa séria. E aí? Se deu tempo de se arrepender naquela fração de segundo que bateu o carro lá e talvez ficou ali alguns minutos, deu para se consertar. Se não, se é uma coisa imediata. Se é uma coisa imediata, não tem mais jeito, gente. Tem pessoas que às vezes ela fica ali sofrendo de câncer, é uma doença, meu Deus do céu, misericórdia. Mas naquele período ali, é até um período de misericórdia de Deus para ela, ela consegue se acertar. Se arrepende, confessa, por mais duro que é o coração, aquele período de dor ali, ela consegue, ou seja, o corpo foi destruído, como o apóstolo Paulo fala, mas o espírito foi salvo, foi poupado para a salvação eterna. Está compreendendo, sim ou não? Agora tem aquela pessoa que é instantânea. Foi. Ayrton, conhece o Ayrton Fernandes? Foi pastor aqui. O pai dele teve um infarto fulminante. O médico falou, Ayrton, fica tranquilo. Ele não sentiu nada, ele nem viu. Ou se tivesse algo para consertar, como é que faz? Irmão, você tem que levar a vida a sério. Tem que levar a vida a sério. Tem pessoas que nunca foram baseadas no Espírito Santo, elas nunca conheceram a Deus. Elas conhecem a história bíblica, elas conhecem o pastor, às vezes até amiga do pastor, conhece a doutrina da instituição, mas o Espírito Santo ela nunca teve, ela nunca foi batizada no Espírito Santo. Está falando de um nível de pessoas que foi iluminada ao ponto de receber o Espírito Santo. Ó, o Espírito Santo, volta lá, por favor, em Hebreus 6, 4. Ó. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem ser
pode se arrepender de novo. Elas já estavam na luz de Deus. Irmão, são pessoas que sabem a diferença entre o certo e o errado. Uma pessoa que chegou no meu nível, por exemplo, espiritual. Irmão, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Irmão, eu já fui usado por Deus de maneira extraordinária para a vida das pessoas e para a minha vida. Eu já experimentei. Olha só que coisa séria. Como é que uma pessoa que abandona a fé pode se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido da sua parte do Espírito Santo. Olha o versículo 5. Já haviam conhecido não é por ouvir falar. Então, muitas pessoas, principalmente quando eu estava na televisão, fiquei 5 anos da Bandeirantes, muitas pessoas me conheciam pela televisão de ouvir falar, mas nunca tinham me visto pessoalmente. Eu me lembro quando eu fazia campanhas, pessoal, chegava às nossas igrejas sempre lotadas, pessoal, quem é que me conhece? Pela televisão. Quem já me viu pessoalmente? Um ou outro. Então tem pessoas que, na verdade, elas sabem que Deus existe, só que elas nunca tiveram experiência com Ele, nem de conversão, que elas não são convertidas ainda. Agora tem aquela que já. Poxa vida, chegar no nível que eu cheguei, conhecendo o que eu conheço, vendo o que eu vi, experimentando o que eu experimentei, como é que eu viro as costas para a minha fé? Eu tenho que batalhar por ela dia a dia, irmãos. Eu tenho que batalhar pela minha fé. Eu tenho falado com você, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. As pessoas, elas olham para um parâmetro natural. A pessoa pensa que o diabo veio para destruir casamento. A pessoa pensa que o diabo veio para destruir o corpo dela com doença. A pessoa pensa que o diabo veio para destruir a vida financeira dela. E não é, pastor? Não! Isso é só um meio para um fim. Ele fica te observando e vendo o que é importante para você. O que pode abalar a tua comunhão com Deus. O que pode abalar a tua fé. Então ele usa um meio para um fim. O objetivo real dele é abalar a tua fé. É destruir a tua fé. Você que não entendeu isso ainda. Aí ele percebe que a tua condição financeira é mais importante que o teu relacionamento com Deus. Aí ele percebe que a tua relação afetiva é mais importante que o teu relacionamento com Deus. Aí ele percebe que a tua saúde é mais importante que o teu relacionamento com Deus. Ele atacou Jó para quê? Ele atacou Jó para quê? Ele falou, se deixar eu tocar nele, duvido que ele não blasfema na tua cara. Ele queria o quê? Roubar a fé de Jó, a confiança de Jó em Deus. Só que Jó não estava se importando com nada, ele estava só se importando com Deus. Depois de ter perdido tudo, até a família perdeu tudo. A Bíblia diz que ele rasgou as vestes, dobrou o joelho e falou, do pó eu vim. Nu eu vim, nu eu volto. Deus tirou. Ou seja, importante é que eu tenho Deus, em outras palavras. E o Senhor Deus ainda falou para o diabo depois, falou, você viu meu servo Jó? Mesmo você me incitando contra ele sem razão, ele não blasfemou contra mim. O diabo não conseguiu roubar a fé dele. Os ataques do diabo na sua vida financeira, na sua vida afetiva, na sua vida emocional, na sua saúde, em qualquer outra área, é um meio para um fim. Ele quer abalar a tua fé, porque ele não está preocupado em fazer você sofrer aqui, ele quer levar o teu espírito para o inferno. Só você que eu não consigo entender isso ainda. É coisa séria demais, gente. Já havendo conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, e tinham experimentado dos poderes do mundo que há de vir salvação. Receber o Espírito Santo é a prova da salvação. Já tenho te ensinado isso. Olha o versículo 6. Mas depois abandonaram a fé. Ponto final. A Bíblia diz que tudo é possível para Deus, sim ou não? Mas olha o que está escrito aqui. É impossível, irmão, ponto, sem volta. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando de Deus. Ninguém zomba, não brinca. Zombando publicamente dele. É impossível. Mas pastor, se tudo é possível para Deus, a Bíblia está se contradizendo. Não está. É que você coloca-se numa posição que é impossível de Deus te ajudar. Por quê? Porque ele não nega a si mesmo. Ele não pode negar a palavra dele.
Ele não pode negar a palavra dele. Você se coloca em posição aonde ele não tem como fazer nada por você mais. Fica tranquilo. Esse período que você andou pela rua aí, é porque você nunca conheceu a Deus ainda, para você ainda ter oportunidade. Porque a prova é que você não foi batizado no Espírito Santo ainda. Agora a pessoa é batizada no Espírito Santo. Experimenta do poder de Deus. Irmão, eu já orei de maneira assim que parece que o céu estava caindo na minha cabeça. Eu me lembro um dia que eu estava assim, antes de começar o culto, eu estava encostado, não tinha escritório nessa igreja. Eu estava encostado no corredor assim, ó. Aqui era o salão, tinha um corredorzinho assim, tinha uma pia. Eu colocava uma cadeira do lado da pia para mim orar antes da reunião. Aí eu saía assim e subia no altar. Eu estava, o Espírito Santo está aqui, ele viu esse dia porque foi ele. Eu estava com a cabeça para trás, orando, de repente eu abro o olho, uma cachoeira de fogo caindo na minha cara assim, ó, sem queimar. Eu vi! Pastor, o senhor está louco. Louco está quem não se aproxima de Deus para experimentar essas coisas, para ter esse tipo de experiência. Eu vi. Naquele dia eu vi uma mão me coroando, colocando uma coroa na minha cabeça. Eu vi. Agora eu vou brincar com Deus, vou me prostituir, vou me embriagar, vou viver o que o mundo vive. Ponto, sem volta. Você está entendendo o nível que eu estou falando? Sim ou não? Pessoal, coisa séria, pessoal. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito, tem gente que não conhece. Ela vem à igreja, mas não conhece. Não conhece. Ela é religiosa. O Senhor Deus, ele falou com Josué, ele falou, esforça-te e tenha muito bom ânimo. E eu te ajudarei. Mas para se esforçar o quê? Para quê? Que tipo de esforço que Deus estava falando para ele? Para permanecer na palavra que ele havia dado por meio de Moisés. Então o esforço é para permanecer na palavra. Ele falou, dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. O que é se desviar para a esquerda, pastor? Para a carnalidade. Para fazer aquilo que a carne deseja, aquilo que a carne quer. Está compreendendo? Olha lá. Ó. Tão somente esforça-te. Olha lá. Isso está em Josué 1,7. Tão somente esforça-te. E tem muito bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Por quê? O que o Moisés ordenou foi o que Deus deu para ele. Está compreendendo? Sim ou não? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que eu ando pelo caminho do comércio. Eu estou segundo a palavra. Eu ando pelo caminho do relacionamento familiar. Eu estou segundo a palavra. Eu ando sobre o relacionamento conjugal. Eu estou segundo a palavra. Eu ando no relacionamento social. Eu estou segundo a palavra. Em qualquer tipo de caminho que eu andar, eu estou segundo a palavra. É isso que ele está falando. Agora tem pessoa que se desvia para... É duas maneiras de se desviar. Se desvia para a direita. O que é se desviar para a direita? Para o fanatismo. Pessoas religiosas. Elas vivem orientações dadas por homens. Porque, o que acontece, irmão? A pessoa às vezes não entende. Ela vive revelações dadas por homens. Ensinamentos dados por homens. Doutrina é tipo de ensinamento. É um tipo de ensinamento vindo do homem, às vezes de demônio. Ela não vive o que Jesus fala. Ela arrumou um jeito. Não, é que eu não penso assim. Aí que está o erro que eu tenho te falado há muito tempo. O que você pensa não interessa, o que eu penso não interessa, o que Jesus pensa que interessa. É a palavra de Deus que vale. Por isso que eu tenho falado para você, não fique na palavra do homem, nem na minha, que sou o seu pastor. Examine as Escrituras, conheça Deus conforme Ele é, e viva Ele conforme Ele é. Doutrina de igreja não vai te salvar. Uma doutrina de uma instituição não vai te salvar. Não vai te salvar. Eu me lembro de uma mulher, uma vez, conversando comigo, e ela fala, ai, pastor, só prega demais, pastor. Mas eu sinto falta da doutrina. Ela sentia falta dos costumes. Imposto por homens. E alguns são impostos por demônios. Tem coisa que a pessoa fala, não, isso eu não posso fazer, mas está com o coração cheio de mágoa. Está com o coração cheio de mágoa. Irmão, uma coisa séria. Volta lá, por favor.
Segunda carta de Pedro. Estou correndo por causa do horário, tá, pessoal? Teve uma vez eu tinha que vir para São Paulo. E de Jales a São Paulo tinha um trem, não sei se tem ainda. Eu lembro que eu comprei uma cabine. Era cama mesmo, para mim e para minha esposa. E eu estou fazendo a reunião bem depressa, o irmão falou assim, tem aquelas pessoas que não têm temor, né? Ô pastor, está fazendo a reunião tão depressa, vai pegar o trem? Eu falei, vou, 9 horas. Eu ia pegar o trem mesmo. Quase que eu falo para ele, como é que você adivinhou? Vou pegar 9 horas. Eu vou falar para você, irmão, 12 horas de viagem, meu Deus do céu. De carro você faz em 4 horas, aqui é São José do Rio Preto, 4 horas. De avião você faz em 50 minutos, de trem em 12 horas. Ainda bem que eu vinha deitado. Coisa séria, longe demais. Então, presta atenção. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, e que, presta atenção nisso aqui, e que escaparam da imoralidade do mundo, vírgula. Então, eu conhecia Cristo, vivia como o mundo vivia, e passei agora a andar de acordo com a palavra, recebi o Espírito Santo. Presta atenção, eu escapei da imoralidade do mundo, eu escapei das trevas, eu escapei da morte. Por quê? Eu fui transportado para o reino de Jesus, escapei. Agora presta atenção depois da vírgula. Mas, depois, foram agarrados e dominados por elas, e ficaram no fim, em pior situação do que no começo. Quer dizer que a pessoa voltou a praticar o que o mundo praticava, ela voltou a viver o que o mundo vivia. Em situação pior, por quê, pastor? Porque quando eu não conhecia Cristo, eu estava em trevas, mas com possibilidade de salvação. Agora, depois de ter conhecido e abandonado, eu estou em trevas, sem possibilidade de salvação. Situação pior. Situação pior. Irmão, não brinca de Jesus. Não trai Jesus. Não trai. As pessoas abandonam Jesus por N situações. Algumas por questão financeira, elas começam a prosperar, progredir, ficam fascinadas pela riqueza, confiam na riqueza porque o dinheiro lhe traz uma falsa sensação de segurança. Por que falsa, pastor? Porque não é segurança verdadeira. Não é segurança verdadeira. Eu já vi pessoas ricas, verdadeiramente ricas. Não uma pessoa que acha que tem dinheiro, não, uma pessoa com dinheiro mesmo de verdade. Ter a fortuna dizimada de uma hora para outra e a miséria. É coisa séria. Então, não fica colocando a tua confiança na condição financeira, porque é instável. É instável. Aliás, tudo nesse mundo é estável. A Bíblia diz que tudo que nós enxergamos não é permanente. O que nós não enxergamos, o invisível, é eterno. É coisa séria, gente. Não dá para brincar de Jesus, não. Portanto, aqueles que conheceram, que chegaram a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, e que escaparam da imoralidade do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, foram agarrados e dominados. Deu oportunidade, ele veio, repito, ele ataca, o objetivo é acabar com a tua fé. Como eu falei, são N situações. Algumas por causa de uma mágoa. Pastor falou. Na verdade, tem pessoa que está procurando um motivo para fazer o que é errado. Ou para abandonar a vontade de Deus. Essa que é a verdade. Aqui mesmo, eu me lembro que eu fui conversar com um amigo, falei, rapaz, faz 1 ano e pouco que eu estou aqui. Falei, desde quando eu cheguei? Você tem procurado uma razão para deixar de cumprir o chamado que Deus te deu. Ele regalou o olho. Ele falou, pastor, o senhor nunca mais vai ter problema comigo. Eu nunca mais tive mesmo. Levou a sério o que eu falei. Irmão, não brinca não. Está compreendendo sim ou não? Olha o versículo 21. Nós vamos até o 22. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que, depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. É melhor não ter conhecido. Que é isso, pastor? É melhor não ter conhecido do que conhecer e abandonar a fé. É coisa séria, gente, não dá para ficar brincando, não. Olha o 22 que eu falei. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta
ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Irmão, não. Nós não podemos estar nessa posição. Por quê, pastor? Porque é sem volta. É sem volta. O pastor só falou de 3, eu vi 2. Qual é a outra, pastor? A outra eu tenho falado para você constantemente. Quando estiveres orando, perdoai. Por quê, pastor? Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Esse é um pecado também que não tem volta. Não tem volta, pastor? Não tem volta. Se não perdoar, não vai ser perdoado, não tem volta. Olha só. Quando estiveres orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. 26. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, a pessoa que não oferece perdão, ela nunca vai ser perdoada. Ou seja, não tem volta. A única maneira de eu receber perdão é perdoando, gente. Não tem jeito. Eu sei que às vezes o que foi feito contra a pessoa, puxa vida, pastor, essa pessoa, o que ela fez para mim, ela merecia ir para o inferno. Talvez. Só que tem um problema. Qual é, pastor? Você vai também. Se você não perdoar, você vai também. E quer saber mais? Ela fez para você, ela merecia ir para o inferno, né? Se ela se arrepender e confessar, ela vai para o céu. E você que foi ferido, machucado, ficou todo destroçado e tal, e carrega essa mágoa com um carinho tão grande, essa autopiedade, você vai para o inferno com esse demônio. É injusto, pastor. Quem é você para falar que as orientações de Deus são injustas? Porque é assim que Ele quer que seja. Ele é Senhor. E é assim que Ele diz que tem que ser. Passará os céus e a terra. As minhas palavras não vão de passar. É coisa séria. Então, com todo o temor e respeito a você, larga a mão de bancar o ofendidinho. Joga fora. Foi feito, já foi, passou. Já era. Olha para frente. Deus tem tanta coisa bonita e boa para fazer na tua vida. Você está preso ali naquele momento que alguém fez, falou, ou isso e aquilo. Você vai para o inferno com esse demônio aí. Porque o objetivo dele era esse, ele está alcançando o objetivo dele. Qual é, pastor? Te separar de Deus, abalar tua fé. Não deixe isso acontecer com você. Está compreendendo, sim ou não? É coisa séria, gente. Se não perdoar os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Irmão, se não perdoar, não tem jeito. Eu falei para você 3 pontos, sem volta. Pecado contra o Espírito Santo. Abandonar a fé, depois de ser iluminado, receber o Espírito Santo, experimentar do dom do mundo vindouro. Está compreendendo? Conhecer a Jesus Cristo. Ser agarrado de novo pelas forças das trevas. Não tem volta. E não perdoar. Se você não perdoar, não vai ser perdoado. A pessoa me ofendeu demais, pastor. Você não sabe o que ela fez. Ele deitou com a minha mulher, pastor. Irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Deve ter sido uma dor muito grande. Mas esquece. Perdoa tua mulher. E perdoa quem fez isso com você. Mas ele é meu amigo, pastor. Perdoa. Mas não dá para perdoar, pastor. Você vai para o inferno. Mas Deus não é injusto, pastor. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E Deus não está mandando você perdoar por causa da pessoa, não. Ele está mandando por causa de você. Você já foi ferido, machucado, detonado, humilhado, e ainda vai para o inferno? Vai ficar longe de Deus? Deus não quer. Deus te quer junto dele. E a única maneira é você aprender a abrir mão do mal que foi feito contra você e oferecer o perdão. Amém, pessoal? Que Deus possa falar mais ao seu coração. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.